Amém. Quão bom e agradável é estarem unidos os irmãos. É muito bom estarmos aqui e nessa alegria de estarmos juntos, nós gostaríamos de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, daquilo que Ele tem nos agraciado nesses dias. Eu acredito que muitos de vocês, todos vocês que estão aqui, já receberam os convites aí ao longo destas 2 últimas semanas que nós estamos participando enquanto TJC2 do movimento de oração mundial por Israel, baseado em Isaías 62, que está acontecendo dos dias 7 a 21 de maio. Então, se você estava perdido, caiu de paraquedas, não ouviu falar disso, você pode começar já hoje, amanhã, quando você sentir aí a urgência no seu coração, porque eu acredito que isso está latejando demais aí no coração de todos os cristãos no mundo, e nós estamos participando disso. E aí agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse envolvimento. A gente vai falar um pouquinho sobre a participação do Now Generation, que é a geração do agora, a geração mais jovem, envolvida nesse processo de oração e jejum, e como isso tem feito diferença nas nossas vidas, no sentido de sermos edificados, de sermos transformados, e tudo que envolve estar participando de um movimento desse. A gente sabe que o TJC2 é um movimento global, é um movimento que não tem só no Brasil, tem em outros países também, mas às vezes a gente sente assim, é só um grupinho, a gente se encontra de vez em quando, estamos orando. Não, mas isso tem um poder que é eterno, isso tem um poder que vem de céu para terra, de terra para céu, que acontece essa comunicação. E alguns jovens que participam aqui conosco me procuraram incansavelmente. Débora, a gente precisa participar desse movimento de oração, o que que a gente vai fazer? A gente precisa fazer alguma coisa? Cadê o movimento do TJC2? Eu falei, gente, vamos fazer acontecer, vamos nos planejar, vamos chamar as pessoas para participar, sim, é necessário, e nós juntamos uma força-tarefa para a gente se organizar e fazer e nos dispormos a estar participando disso, né? Então, às quartas e sextas-feiras, de 20 às 21 horas, estamos nos reunindo online também, para orarmos especificamente sobre Israel, sobre essa visão. Mike Bickle foi incumbido pelo Senhor de compartilhar e espalhar essa visão pelo mundo, né? E o EHOP fez uma cartilha, na verdade, desses 21 dias, então cada dia a gente tem um tema para nós estarmos orando, ou um tema específico para nós destrincharmos aí na palavra e nas promessas do Senhor. O objetivo deste jejum e oração é realmente exaltar a supremacia do Senhor e orar para que as promessas do Senhor venham se cumprir com maior brevidade, né? E tem sido uma alegria participar de tudo isso. A gente vai ter ainda mais quarta e sexta-feira da semana que vem. Então, você pode enviar esse convite para mais pessoas, e tem sido realmente uma bênção participar de tudo isso. Além disso, no sábado passado, eu tive a oportunidade de estar compartilhando com alguns irmãos a respeito do que é o TJC2, o que é essa visão do novo homem, como é que os jovens podem se engajar nesta visão, como é que isso faz parte da nossa vida e qual a importância de tudo isso nesse meio, né? Eu vou deixar depois o link aqui do OneDrive, que aí você pode assistir tudo o que foi falado no sábado passado, onde estava explicando toda a visão. Mas eu vou emendar um pouquinho aqui também numa fala que o Renan me trouxe ontem. O Renan também é um jovem que tem participado aqui das orações, tem se engajado em outras frentes do TJC2, mas ele não pôde estar aqui. E ontem ele foi responsável por liderar esse turno de oração na sexta-feira, e ele compartilhou comigo que ele teve a oportunidade de que amigos dele participassem desse período de oração. São amigos que nunca realmente pararam para
participar de um movimento desse, de oração por Israel, e eles foram impactados pela presença do Espírito Santo, pelo que Deus tem feito. Então, assim, isso é mais uma amostra daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, né? Todos nós aqui temos uma porção de responsabilidade nisso tudo, todos aqui temos uma porção de alegria de estar fazendo parte de tudo isso. E eu queria, na verdade, encorajar a todos nós em participar desses momentos, porque isso tem trazido transformação, assim, eu tenho sentido o meu espírito mais aberto para ouvir a voz de Deus e declarar as palavras do Senhor, basicamente lembrando ao Senhor daquilo que ele prometeu e que a gente quer que seja cumprido. Então, assim, eu vou finalizar a minha fala aqui, que eu vou passar para a Rafa já já, com um versículo de Amós 3, quando na verdade o Senhor estava falando contra os filhos de Israel, ele estava dando uma bronca, né? E aí, no versículo 8, ele fala assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? A gente canta isso em algumas músicas, em uma música em específico, né? Mas a gente quer que o leão ruja, a gente quer que o leão faça as suas promessas se cumprirem e nós queremos fazer parte disso. Então, tem sido muito bom fazer parte de tudo isso. E se você conhece algum jovem, ou você se sente com o espírito jovem, intercede por nós, quer fazer parte disso junto conosco, pode me procurar ou procurar o telefone do WhatsApp com a Vanessa e tudo mais, e fazer parte junto com a gente nisso. Rafa. Bom dia, meus irmãos. Me chamo Rafaela, né? E estou fazendo parte, desse movimento, desse grupo de jovens do TJC2. E para mim tem sido extremamente edificante as orações e todo o aprendizado que eu tenho tido. Eu, é, eu não tinha amor por Israel, como muitos aqui. Na verdade, foi uma coisa que eu nunca me interessei. Nunca achei relevante para mim, apesar de ser cristã. Eu nunca tive vontade de saber. É algo que realmente é uma cegueira, né? Que a gente vê que tá na Bíblia, a gente vê, mas parece que eles não fazem parte, sabe? Que os judeus não fazem parte. Então, era uma coisa assim, estranha. E tudo isso mudou depois da conferência, né? Da conferência TJC2. E para mim foi como se o Senhor tivesse aberto os meus olhos, né? Para ver o que estava claro ali. Tava claro ali. E ele abriu os meus olhos. E desde então, eu tenho sido extremamente edificada com todo tudo que eu tenho aprendido, os livros que estávamos discutindo, e agora com as orações por Israel. É engraçado que como uma reunião pode também levar um crescimento, uma reunião de oração pode levar a um crescimento tão grande espiritual e, e um crescimento na palavra, né? Porque a gente vai aprendendo, cada irmão, né? Na hora que vai orar, cita um verso e correlaciona, né? Com Israel, cita uma passagem e houve muito quebrantamento nesses dias. Muito quebrantamento. E eu, como uma pessoa que nunca se interessou por Israel e pelos judeus, pela salvação deles, me derramei em lágrimas. É por esta causa. Então, é algo que o Senhor faz e que o Senhor está fazendo. E Ele quer abrir mais. Ele quer abrir os olhos de cristãos, de jovens cristãos como eu, que estão cegos, né? Estão cegos para as promessas que Deus deu para Israel, estão cegos para o amor que o Senhor tem para Israel. Então,
Deus está fazendo, nós já estamos sentindo. Deus está fazendo algo grandioso. E eu estou muito feliz de fazer parte disso, por poder fazer parte disso. E eu queria compartilhar com vocês rapidamente aquilo que eu tenho visto aqui na minha vida e também no Rio de Janeiro, né? Esse movimento de oração, ele ganhou uma proporção muito grande que eu honestamente não esperava. E eu tive a oportunidade aqui no Rio de Janeiro de ir na comunidade, na casa de oração Extrema Devoção, que é um dos nossos irmãos aqui do TJC2, do NAU, ele é músico naqueles turnos de oração, que é o Marcos. E eu fui ali e o que eu vi foi uma comunidade bem engajada no movimento de oração, e uma das coisas que mais me tocaram foram as palavras proféticas declaradas pelas pessoas, né? As pessoas simplesmente colocarem a palavra de Deus na frente daquilo que elas estão dizendo. Porque, honestamente, a nossa emoção, a nossa boa intenção, o nosso conhecimento sobre Israel, sobre o que for, ele não tem a capacidade de fazer Deus se mover, né? O quanto você se dedica, o quanto você chora, o quanto você se coloca, isso não tem capacidade de fazer Deus se mover. Deus se move pela palavra dele, Deus se move quando nós fazemos o Senhor se lembrar daquilo que ele já prometeu. Então, cada declaração profética que era feita, aquilo me enchia, né? A declaração profética, ela enche o nosso espírito, ela faz uma espécie de ativação do nosso homem interior, e aí a nossa alma pode responder, a gente chora, a gente, né, se coloca diante do Senhor. Aquilo que eu tenho visto é isso. Uma outra coisa que eu tenho visto no meio jovem, tá? Um amigo meu, que é um dos líderes da célula do Dizescope aqui no Rio de Janeiro, ele falou: Gabriel, por que você não vem aqui falar com a gente sobre Israel? Eu falei: mas vocês querem saber o quê? Ele falou assim: olha, nossa comunidade, né, nossa igreja, ela tem um engajamento com Israel, nossos líderes têm, mas na verdade nós não sabemos muito sobre isso. Então aquilo que eu tenho visto é as pessoas se despertando para esse entendimento, elas realmente entendendo que Israel é mais do que aquilo que elas já conhecem. E aquilo que tem estado no meu coração para esses dias é a palavra de Deus em Atos 12, que diz assim: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu, tocou o lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, se levanta, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então, aqui em Atos 12, irmão, já tinha uma igreja com uma certa participação gentílica, né? Já é chamada de a igreja, e eles oravam fervorosamente. Então, aquilo que eu tenho buscado a respeito de Israel é aonde está a oração fervorosa, né? A oração fervorosa não é a oração emocional, a oração fervorosa é a oração que coloca a palavra de Deus na frente. A gente vê que o anjo foi buscar Pedro, né? Mas quem é que foi buscar o anjo? Alguém foi buscar o anjo, né? O anjo foi buscar Pedro, mas quem buscou o anjo foi a oração da igreja. A oração da igreja tinha esse poder, a oração fervorosa, de fazer no mundo espiritual as coisas se moverem até que aquilo que se estava orando acontecesse. Então havia todo um tempo, né, em que a igreja estava se reunindo e orando fervorosamente, 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 até que aquilo aconteceu, até que aquilo que estava sendo gerado no mundo espiritual ganhou força no mundo físico. E aqui, né, de certa forma, a gente tem uma figura, é uma igreja orando por um judeu que estava preso, para que ele fosse liberto, para que ele continuasse pregando o evangelho, para que a boca dele não estivesse presa. E é isso que a gente tem tomado, né, de peso de intercessão. Meu peso de intercessão não é só pelos judeus que estão ali no Muro das Lamentações, em uma postura religiosa,
Não, talvez seja para a maior massa de judeus na Terra, que são judeus que não acreditam em muita coisa, que não seguem muita coisa, completamente misturados, secularizados, né? Essa é a realidade de muitos jovens judeus, né? Que não recebem nenhum tipo de criação e que estão entregues a outras coisas. Então, também esse deve ser o nosso clamor, sabe? Olhar para Israel dessa forma, buscando esse alinhamento com aquilo que está no coração do Senhor por esses dias, pelo que o coração de Deus está realmente pulsando. Então, é esse o lugar que eu quero encontrar. O lugar da oração fervorosa, o lugar da oração que não cessa, o lugar daquela chama interior que vai crescendo e ela vai tomando uma grande proporção dentro da gente. Na última reunião, uma das reuniões que eu estive presente aqui, eu estava orando e uma irmã, não sei quem é, começou a declarar Oséias no capítulo 11, as promessas de Deus, o sentimento do Senhor por Israel, e como aquilo me encheu por dentro, como aquilo me tomou por dentro. Isso acende a gente, isso faz a gente ter vida de novo, quando a palavra ela é colocada na frente da nossa oração, na frente do nosso jejum, na frente do que a gente acredita, na frente das nossas ideias, realmente isso vai contagiando como gravetos uns aos outros, e aquela força de oração, de intercessão, aquele peso do coração do Senhor vai tomando a gente. Então, o que a gente tem orado é isso. O que eu quero ver é Pedro fora da prisão. O que eu quero ver são os judeus messiânicos que creem em Jesus, as lideranças messiânicas atingindo o seu máximo potencial, ensinando as novas gerações, atraindo os jovens, sendo completamente livres de qualquer coisa que os tenham prendido ao longo dos séculos, ao longo das gerações. Então, o clamor é esse, é a igreja orando pela saída de Pedro da prisão. Deus abençoe vocês e acho que agora é o Christopher, né? Deus abençoe. Que bom ouvir, ter a participação dos nossos irmãos da geração mais jovem. Nós realmente sentimos sempre muito encorajados com a participação, engajamento, e Deus precisa de todos, de pessoas de mais idade, pessoas mais jovens. Nós, na nossa curta história aqui do TJC2 no Brasil, a participação de 3 pessoas, né, Débora, Mateus e Rafael, de Jundiaí, em 2019, do curso de formação na Áustria, foi algo que trouxe um novo impulso, né? Foi algo que deu um impulso muito forte para o TJ no Brasil. Então, muito bom ter a participação, as iniciativas, essa iniciativa que foi tomada para participar desse movimento mundial. Eu acho isso muito importante, a gente sempre se sente, e acho que nós vamos continuar nos sentindo como um pequeno grupo, né? A gente, dentro da igreja no Brasil, dentro assim, no mundo, o remanescente de judeus messiânicos é muito pequeno. A gente tem sempre bastante essa consciência de que nós somos poucos, e isso, Deus quer muitos filhos, Ele quer uma família grande, Ele quer redimir toda a humanidade, mas Ele trabalha inicialmente com grupos pequenos, né? Israel, a terra de Israel, o povo de Israel, a igreja, os discípulos de Jesus, sempre são um grupo pequeno. Mas quando a gente vê esse mover, que acho que nem vai ter como ter uma estatística, e não é importante os números exatos, mas o que a gente percebe nesse movimento de 21 dias de oração, nesse mês de maio, é que realmente Deus está fazendo algo grande, no sentido, sim, de engajar muitas pessoas. A resposta, só para dar um exemplo, né, nós temos aqui em Americana uma editora, né, que acho que todos conhecem, né, Impacto Publicações, e quando a gente publica livros, nós temos vários livros publicados sobre Israel, sobre o plano de Deus, são livros que não vendem muito, não tem muito interesse. A gente publica livros sobre avivamento, graças a Deus, muita gente se interessa sobre avivamento,
Mas quando a gente publica livros sobre Israel, são livros que encalham, né? Que a gente não tem. Isso é só um sintoma, né? De que se falar assim, vamos fazer uma caravana para Israel, até tem interesse, vai ter bastante gente querendo viajar para Israel. Mas se for para a gente entender, engajar, ter essa chama que o Gabriel acabou de falar, a gente sente que ainda é pouco. Mas é muito bom saber que existe esse movimento mundial que tem, me parece que está na casa de milhões de intercessores pelo mundo todo orando nesse mês de maio, e a ideia é que vai aumentar mais, ok? Então, muito bom ter essa participação dos mais jovens. Nós valorizamos muito e queremos que isso continue. Eu queria falar com vocês sobre as pessoas que vão participar da Assembleia, do Pré-Concílio em Jerusalém, no mês de outubro, esse ano, para também a gente orar a respeito, ok? Então, isso aqui é para vocês orarem. Então, esse encontro, né, está sendo chamado de Summit. Em inglês, a palavra summit significa cúpula. Eu não gosto muito da palavra cúpula em português. Em summit, em inglês, parece que não soa tão mal. Mas a ideia inicial era que seria um pré-concílio, porque o TJC2 é uma oração para que haja um dia um concílio do tipo de Atos 15, em que a igreja como todo aceitou os gentios sem colocar restrições, que eles teriam que se tornar judeus e guardar todos os aspectos da lei mosaica. Então, a ideia nossa, assim, TJC2, rumo ao segundo concílio, é uma oração para que um dia, se for dessa maneira que Deus quer fazer, que haja um novo concílio realmente unindo a igreja cristã com os judeus messiânicos, formando um novo homem. Então, em outubro desse ano, a gente tem falado, vai ter um pré-concílio, uma preparação, e estão usando a palavra summit, ou eu às vezes uso essa palavra assembleia. Então, é um encontro de 3 dias, 17, 18, 19 de outubro, terça, quarta e quinta. Eu sei que quando a gente começa a falar, várias pessoas falam assim, como é que eu faço para participar? Não é uma conferência aberta, tanto pelo propósito como pelo local, mas assim, a ideia é realmente que seja um momento de encontro de pessoas representativas, porque muita gente gostaria de participar, mas a ideia assim seria uma coisa um pouco mais seletiva para ter pessoas representando diversas regiões e diversas correntes, segmentos da igreja. Então, o Brasil é um país grande, tem bastante gente interessada. A gente está com 15 pessoas e mais as pessoas da equipe, 20 e poucas pessoas, e os organizadores já estão falando, chega, vocês têm muita gente, tem outros países que não tem nem 2, 3, estão tendo dificuldade de colocar. Então, infelizmente, a gente não pode abrir para todos que querem participar. Então, eu só queria passar rapidinho com vocês para a nossa oração pelos participantes. Então, na equipe, vamos eu e a irmã Ádula. Nós tínhamos o Vailton que queria participar, mas por motivos de trabalho não vai poder. Luiz Montanini está orando para poder participar, mas ele é um que também não tem recursos, não está 100% confirmado ainda, mas vamos orar por ele e que seja possível, se for a vontade de Deus, ele participar. Então, são 3 pessoas da equipe, e depois nós temos também a participação de voluntários que vão ajudar na organização, vão ajudar em todo o apoio desses dias de conferência lá. A Débora, que já está com passagem comprada, já está certa. O Matheus foi aceito
E temos mais 2 pessoas que eu não coloquei os nomes, mas que estão se candidatando, estão esperando uma entrevista para confirmar. Uma chama Malu, da Bahia, e a outra é Vanessa. Então, vamos orar também pela direção de Deus para a participação deles, ok? Agora, aí vem, assim, vou passar, alguns são mais conhecidos, Daniel Woods, acho que todo mundo aqui nessa reunião sabe quem é, judeu messiânico de São Paulo. Temos o pastor Eli, de Amazonas, um pastor indígena, muito interessante ter a participação dele. É incrível, sim, o testemunho de que quem levou o evangelho, agora não sei se eu estou confundindo, não sei se é para os pais dele, foram judeus messiânicos da Colômbia. Olha só como Deus usou judeus messiânicos para alcançar os índios lá na Amazônia. Depois temos Franklin Ferreira, que é um professor, um teólogo, São José dos Campos. Tem Luiz Saião, bastante conhecido, leva bastante gente para Israel, é chamado hebraísta, ele conhece muito o hebraico. É uma pessoa que, na verdade, foi ele que me apresentou, Daniel Woods, é uma pessoa que tem bastante entrosamento e unidade com essa visão. E Tia Leixo, que é do Em Cristos, é uma católica carismática, tem uma participação na liderança da Renovação Carismática Católica. Isaías Carneiro, do Rio de Janeiro também, ele é do Em Cristos, não sei se todos sabem o que é o Em Cristos, é um movimento que já tem, acho que quase 15 anos de existência e que é entre católicos e evangélicos. Isaías Carneiro é um católico carismático, líder de comunidade lá no Rio e também do movimento Somos Um. Tem feito bastante eventos e tem trabalhado muito pela unidade entre todo o corpo de Cristo. Depois nós temos o pastor Jordani, de Fortaleza, pastor do movimento chamado Mevan, do Nordeste, né? Mateus Guimarães, ensinando Sião, um outro judeu messiânico de Belo Horizonte. Sóstenes Xavier, um pastor de Belo Horizonte, líder de um ministério chamado Projeto Adoradores. Gladstone é conhecido como pastor Dinho, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é um pastor do Mevan. Mateus Carvalho, que é um líder jovem, mas ele é líder de uma missão, de um ministério chamado Maós Brasil. Eles têm publicações, está muito envolvido, né, também com esse trabalho. Levi Oliveira é um pastor brasileiro, mas está em Portugal, ajudando a começar igrejas em Portugal e outras regiões da Europa. Douglas Gonçalves, acho que é bem conhecido, que é líder do Ministério Jesus Cop, Bragança Paulista. Reinaldo Siqueira é um brasileiro, mas ele mora em Jerusalém. Nós tínhamos convidado, acho que alguns devem conhecer pela internet, né? Rodrigo Silva é um pastor adventista, arqueólogo. Ele e ele estava muito interessado em ir, o Rodrigo Silva, mas ele também não pôde ir por agenda, e ele que indicou o Reinaldo, que também é adventista e tem uma responsabilidade. Ele é uma pessoa-chave, porque ele é responsável pelo diálogo entre a Igreja Adventista Global e os judeus messiânicos. Então, eu não conheço pessoalmente, mas é alguém que eu acho que vai ser muito importante a participação dele. E André Rissato, que é um pastor de Caxias do Sul, trabalha pela unidade no sul do Brasil. Nós tínhamos também um padre, infelizmente ele não vai poder ir, mas essa é a lista das pessoas. Pode ser que aconteça alguma coisa nesse percurso até lá, mas é mais ou menos essa lista, as pessoas que estão escaladas para participar da conferência. Eu quero agradecer a todos. Esse aqui essa reunião de sábado é nossa reunião. Essa reunião a gente sempre tem compartilhado nossa visão, nossos propósitos juntos. Nós contamos com as orações, nós sentimos que
Vocês que estão aqui, outros que não puderam estar hoje, são realmente parceiros, pessoas que têm se envolvido, pessoas que têm ajudado, alguns de vocês que puderam ofertar também. Nós temos muitos desafios, estamos ajudando financeiramente o irmão messiânico em São Paulo, e nós também estamos ajudando 2 pessoas, por enquanto, né? Nós temos mais pessoas que precisam, mas nós estamos ajudando 2 pessoas com os custos de ir nessa assembleia em outubro. Então, só para dar um pequeno balanço, nós temos falado assim, se você quiser ajudar especificamente nessa conferência em Jerusalém, faça seu depósito, seu Pix com 23 centavos, né? R$ 20,23, ou R$ 100,23, para a gente saber que é para isso. Até agora não, até o final de abril, nós recebemos em torno de R$ 6.000 nesse fundo. Para 2 pessoas que nós estamos querendo ajudar a custear, só a passagem fica entre R$ 10 e R$ 12.000. Então, vamos dizer assim, está faltando praticamente a metade. Então, se você puder ajudar, e além dessas 2 pessoas, um deles é esse pastor indígena, né? Ele não tem mesmo condições de ir se a gente não ajudar. Além deles, tem, como eu já mencionei, tem o Luiz Montanini da equipe, tem algumas das pessoas que querem ir como voluntários que também não têm recursos. Então, se Deus tocar no seu coração, se você desejar, realmente toda oferta, que seja R$ 20, R$ 50, qualquer quantidade, é importante para isso. Eu não sei se... Eu sei que o bom é ir e estar presente. Você se sente parte de algo, se você eu vou fazer parte desse concílio, eu vou estar presente. Acho que todo mundo gostaria muito. Mas se você não puder estar presente, pelas orações e pelas ofertas, você pode fazer parte. Isso é algo de grande importância. Então, eu convido você a se sentir parte disso, se envolvendo de alguma maneira, ok? Então, nós vamos passar para a oração, mas antes nós vamos ter mais uma canção que eu acho que nós já passamos aqui algumas vezes. É uma canção muito, muito inspirada. Quando algo se me toca muito, eu não gosto de ouvir todo dia, porque parece que vai se tornando comum. Então, de vez em quando, a gente passa essa canção aqui para que a gente possa realmente sentir o clamor de Deus. É uma canção, aquela canção Zion, né? Sião, totalmente baseada em textos bíblicos. Cada frase, cada verso da canção foi tirado de textos bíblicos. Então, e demonstra esse coração de Deus pela restauração de Israel. Eu ouvi uma palavra, tem um vídeo do Asher Prater, que muitos também conhecem pela literatura ou por ter assistido uma conferência com ele no Brasil. Ele falou que eles têm sentido o efeito dessas orações nesse mês de maio, né? Então, que nós possamos continuar com com essa chama ardendo no nosso coração. Vamos ouvir, acompanhar essa canção e depois já vamos partir para a oração.